boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Thiago e hoje vamos falar, sim, do pré-jogo do Brasileirão desses times aqui. Então, se liga na vinheta. Da vinheta nós vamos falar agora do Vasco da Gama e Corinthians, ou na realidade Corinthians e Vasco da Gama, o primeiro jogo dos cariocas na segunda rodada do Brasileirão. Vamos lá. O Vasco vem de um empate contra o Melgar lá no Peru. Já o Corinthians ele vem com uma derrota para o Huracan na Sul-Americana e no jogo anterior ele empatou com o Bahia, certo? Sendo que o Everton Ribeiro, salvo engano, foi expulso. Bom, vamos lá. O Corinthians está desfalcado, o Garro não está mais no Brasil, ele foi para a Espanha fazer um tratamento, salvo engano, no joelho dele. Ele parece estar recuperado pelos médicos do Corinthians, mas ele continua reclamando de dor. Então, pode ser que tenha alguma lesão, microlesão ali, né? Já o Hugo Souza é o outro jogador que vai desfalcar o Corinthians. E, senhores, o Paulistão, muito se deve a esses dois jogadores. O Hugo Souza está com uma pequena lesão na coxa esquerda, salvo engano. Certo? Já o Vasco não tem lesão relatada, certo? Todos os jogadores estão à disposição. O Vasco fez a viagem direta do Peru para São Paulo, está treinando lá. Ele não voltou ao Rio de Janeiro para nenhum motivo e provavelmente vai ser o time completo, salvo se tiver alguma alteração para preservar os jogadores, já que no meio de semana, tanto o Corinthians quanto o Vasco vai jogar a Sul-Americana. É importante dizer que o Corinthians vem um pouco pressionado, não só por causa da derrota, certo? Mas por causa do empate também com o Bahia. E, bom, qual a escalação do Vasco? Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Hugo Moura, Tietê. Aqui que vem a alteração. Não sei se o Garré vai entrar. O desempenho dele lá no Peru foi muito ruim mesmo. Foi muito abaixo. Ele deixava o PH todo o tempo exposto. Talvez entre o Ryan ali na ponta direita. Já entra o Ryan ou o Garré. O Coutinho provavelmente vai jogar. Não teve lesão. Foi preservado lá. Saiu faltando 30 minutos, salvo engano. O Nuno também vai jogar. E o Verratti no ataque. Lembrando que no final do jogo, lá no Peru, o Verratti praticamente desabou por falta de força. Não tem relato do jogador pedindo oxigênio, esse em particular. Em que pese o Carille falar que alguns jogadores pediram. É importante dizer também que vai ser um embate entre ex-técnicos. O Carille já treinou o Corinthians e o Ramon já treinou o Vasco. E, bom, desse confronto vai ocorrer no Itaquera, no estádio do Corinthians. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians tem uma qualidade física uma imposição física, melhor dizendo, muito grande, certo? E pode ser que o Corinthians consiga arrancar a primeira vitória ou o Vasco consiga segurar o empate. Novamente, não sei se o time titular do Vasco vai jogar. O time titular do Corinthians não vai por causa das duas baixas que teve, com o Garro e com o Hugo Souza. Sendo assim, eu apostaria que pode ser Corinthians ou empate. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, correto? E é isso, gente. Esse vai ser o primeiro jogo da rodada dos cariocas. Vamos falar agora do segundo jogo. Vamos falar agora do Botafogo e Juventude no Newton Santos. O Botafogo vem de um empate, uma derrota. O empate aconteceu pela primeira rodada do Brasileirão. Já a derrota aconteceu na Libertadores, lá em Santiago, para a Universidade do Chile. O primeiro jogo eu achei o Botafogo muito mais entrosado e muito mais forte que o Palmeiras fisicamente, aguentando pressão, saindo com bons lançamentos do Barbosa, do Marlon Freitas. Mas no jogo de Santiago eu senti eles piores, eu acho, desorganizados coletivamente. Não sei dizer se é por causa do Renato Paiva não ter conseguido colocar a ideia ainda dos jogadores, certo? Bom, é isso, o Botafogo vai jogar. O Juventude vem de 6 vitórias no Gaúcho, e ele ganhou o primeiro jogo de 2-0 contra o Vitória lá no Sul. Talvez, de novo, o Botafogo preserve alguns jogadores por causa da Libertadores, certo? Talvez preserve o Igor Jesus. Lembrando que no final do jogo contra a Universidade do Chile, ele recebe o segundo amarelo e é expulso. Provavelmente ele não vai fazer esse segundo jogo na fase de grupos da Libertadores pelo Botafogo. E a provável escalação, se o técnico quiser dar rodagem a um jogador, que é o Mastriani, que foi apresentado e já está regularizado para jogar, pode ser que ele coloque o Mastriani para ele
ter um ritmo de jogo, nem que seja 15, 20 minutos. A escalação toda, para mim, é John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, aí vem Marlon Freitas e Patrick de Paula. Aí eu acho que pode vir Santiago, que para mim joga um pouquinho melhor que o Martins, mas depende muito da ideia do técnico. Talvez ele entenda que o Santiago jogue melhor em outra posição. Santiago, Arthur, e aí vem. E eu acho que o Mastriani podia fazer sua estreia, ele vem do Atlético Paranaense, e é bom colocar ritmo de jogo. Ano passado ele ficou lesionado um período, e por isso ele não pôde jogar no Atlético, certo? Se ele não colocar o Mastriani, obviamente ele vai colocar o Igor Jesus para jogar, mas aí vai colocar um jogador que acabou de ser apresentado para jogar Libertadores? Eu acho um pouco complicado, talvez ele dê esse ritmo para ele. Bom, esse vai ser o jogo do Botafogo. Botafogo, primeiras rodadas não tem muito a falar de pontuação, o Botafogo está com um ponto, então não vai fazer muita diferença. Eu acredito que ele vai observar muito o jogo da quarta-feira, que é a Libertadores, certo? Então vamos passar para o próximo jogo. Bora falar do Fluminense com um técnico novo. Muito bom, Renato Gaúcho foi apresentado pela diretoria do Fluminense. Ele é um técnico que atuava desde 2022 no Grêmio, atuou com o Luizito Soares, com... Eu esqueci o nome do centroavante agora do Grêmio, que é estrangeiro, mas também atuou com ele. Ele gosta de centroavantes goleadores. O Fluminense tem isso com o Cano. Bom, o Renato foi apresentado, e como ele foi apresentado recentemente, eu não sei dizer o esquema tático que ele vai usar. Porém, eu observei o esquema tático do Grêmio ano passado. O Grêmio jogava num 4-2-3-1, basicamente como joga o Fluminense. Só que aí vem um detalhe. Será que ele vai manter o Arias ali como meio-campista, como segundo atacante? Porque se for, ele vai repetir muito o esquema tático do Mano Menezes. Será que isso vai gerar um desgosto na torcida? E também tem que citar que, durante o período que teve como técnico interino Marcão, o Fluminense conseguiu ganhar na Sul-Americana contra o Once Caldas. Parabéns ao Fluminense, foi lá e conseguiu uma vitória. O Cano fazendo o gol, certo? O Fluminense mostrou que tem muita qualidade. Eu achei os jogadores do Fluminense um pouco agitados nesse jogo, mas tudo bem. Bom, e como que vai ser essa escalação? Eu entendo, depois de ver os jogos do Fluminense, que tem algumas cartas que não dá para usar. O Freitas, para mim, é uma delas. Ele se mostrou muito nervoso, muito agitado, às vezes agitado demais, às vezes disperso demais com a defesa do Fluminense. Então, para mim, eu talvez usasse o Gnácio ou o Thiago Santos. Ah, mas eles são mais pesados, eles são piores que ele. Tudo bem, mas eles me passam mais segurança. Nas laterais, o Fuentes está machucado ainda. Provavelmente ele não joga, então, esse jogo. E vai jogar o René, não tem o que fazer. E na cabeça de área, provavelmente, o Otávio ainda está, na verdade ele vai estar, ele rompeu o ligamento, o calcanhar de Aquiles, né? E, bom, ele não volta tão cedo ao gramado. Muito triste, porque ele está fazendo um excelente jogo. Então, como que vai ficar a escalação? Ao meu ver, Fábio, para mim, Guga, Thiago Silva, aí vem, eu acho o Ignacio, porém eu não tenho como eu ter certeza desse ponto, porque o Renato pode entender que prefere outro jogador, viu, treinando, mas na minha visão, o Ignacio. René, Hércules e Martinelli são indiscutíveis, melhores volantes que tem no Fluminense. Agora vem, eu colocaria Serna, Arias, Canóbio e Cano, para manter o esquema tático que ele vinha desde o Fluminense. Mas aí pode ser que ele entenda diferente. Fora isso, o jogo vai acontecer no Maracanã, vai ser uma estreia com toda a torcida, então provavelmente vai ter um pouco de pressão do Renato. O Fluminense perdeu o primeiro jogo para o Fortaleza de 2-0, conseguiu essa vitória sobre o Once Caldas e acredito que quer manter esse ritmo de vitória. Então, o Cano vai ter que trabalhar, certo? Bom, vamos falar do último jogo agora, que é do Flamengo. Bom, vamos agora falar do Flamengo, o último jogo da rodada, dos cariocas, tá? O Flamengo foi direto para a vitória, ele não voltou ao Rio de Janeiro, assim como o Vasco não fez. Ele vai ter 4 reforços muito importantes, que é o Wesley, o Plata, que estavam afastados por risco de estourar, né? O Arrascaeta parece que foi liberado pelo departamento médico, assim como o Gerson. Cara, é muito bom, porque o jogo na Venezuela, para mim, foi um pouco
o Felipe Luiz quis colocar um jogo de velocidade, só que como o time do Desportivo Táchira colocou 5 na linha de defesa, 4 volantes e um centroavante, velocidade não importa, você tem que trabalhar velocidade de toque. E sem o Gerson Arrascaeta, o Plata também para mim, ele tira isso. O time tinha o Michael e o Everton Cebolinha. Só que para mim não deu. O De La Cruz não é esse jogador, não é um jogador muito rápido. O Pulgar para mim jogou muito bem, inclusive esse jogo. Foi um dos melhores jogadores, faltas precisas, sem tomar cartão, sem doideira. E o Juninho entrou também nesse time, inclusive eu acho que eu entraria com o Juninho nesse jogo contra o Vitória para ele ganhar cada vez mais confiança. Ele fez um gol de peito, mas cara, deixar o atacante confiante. O Bruno Henrique, para mim, já tem essa confiança. Ele sabe muito bem como se postar em campo. Ele não vai sentir, mas o Juninho talvez sinta. Bom, além desses reforços, né, é importante falar que o Vitória está descansado. Ele jogou no Barradão na Sul-Americana, então, sem nenhum. Quer dizer, tem um cansaço, mas não tem o cansaço do deslocamento, certo? Fora isso, a escalação do Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz vai manter o time principal, fazendo algumas alterações. Eu deixaria o Wesley, Léo, começando no gol, né? Rossi, aí o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu colocaria o Varela. E para mim ele joga um pouco melhor que o Alexandre Santos. Pode ser, não, mas seleção brasileira tudo bem, mas eu acho que o Varela é um excelente jogador. Pode não ser um excelente jogador de seleção, mas de time ele para mim é. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, e aí eu colocaria o Juninho. Mas o Juninho, você estava criticando. Sim, eu estava criticando o Juninho, falei que ele estava perdendo muitos gols, só que, bom, no jogo passado ele fez o gol que o Flamengo precisava. O jogo, para mim, contra o Desportivo Táchira, o Flamengo dominou. Salvo ali até o finzinho, onde o técnico fez muitas substituições e mudou o esquema tático, porque estava perdendo, não tinha o que fazer. Vamos lá, então. Eu acho que o Flamengo ganha do Vitória, certo? Ele é favorito. Além disso, eu também acho que o Fluminense que joga no Maracanã, técnico novo, ele vai querer ir para cima. Ele pode ficar muito exposto, mas ele vai querer ir para cima. Eu acredito que o Fluminense ganhe no Bragantino. O Botafogo vai jogar lá em Juventude contra o Juventude, né? Lá o prognóstico é melhor para o Juventude, mas não sei se o Botafogo está se reestruturando, talvez o Botafogo perca esse jogo. Não é por achar que o time deles é muito melhor que o Botafogo, mas é por causa do jogo que eu vi. Questão do entrosamento, do coletivo. E Vasco e Corinthians vai ser um jogo muito pegado. O Corinthians tem um prognóstico lá em Itaquera que ganhou do Vasco ano passado de 5, eu acho, dando um baile no Vasco. Tudo bem que está sem o Garro e o Hugo Souza, mas mesmo assim o time do Corinthians tem volantes muito fortes. A zaga tem um problema com jogo aéreo, isso pode ser um ponto positivo para o Vasco, mas o Corinthians vem pressionado, o Ramon Dias sabe como o Vasco joga, o Carelli sabe como o Corinthians joga. Eu acho que pode ser um empate ou vitória do Corinthians, em que pese eu queria muito que o Vasco ganhe, porque se o Vasco ganhar já tem 6 pontos, e esse iniciozinho de calendário é muito importante, porque o Vasco vai competir Sul-Americana e Copa do Brasil. Pode ser que ele consiga avançar e o brasileiro fique em segundo plano, e quanto mais pontos tiver agora no início, eu acredito que vai ser um final de ano mais tranquilo para o Vascaíno. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, deixa o dislike se não gostou, deixa aí se você discorda do meu resultado nos comentários, e me segue para mais vídeo. Um abraço!